Quais são os benefícios que geralmente são concedidos quando da realização dos acordos de transação, quando da realização das negociações com a Fazenda Nacional? A gente pode relacionar aqui pelo menos 10 benefícios que podem ser incentivadores para que o contribuinte faça adesão a uma transação tributária ou a um acordo de parcelamento, né? Então, o primeiro seria a concessão de moratória ou de diferimento no pagamento da dívida, né? A moratória ou diferimento é, na verdade, uma espécie de alongamento do prazo para que o contribuinte inicie o pagamento das prestações e tenha um fôlego, né? Tenha um tempo para respirar até que ele tenha que despender recursos, né, para o pagamento dessa dívida, para iniciar o pagamento dessa dívida. Então, muitas vezes a Fazenda concede uma moratória ou um diferimento para que haja o início do pagamento dessas prestações. E em alguns casos também, né, nesses casos de transação, de acordo com a nova legislação, existe a concessão de um prazo de início, né, de pagamento das prestações em valores menores, né? Então, os primeiros 12 meses, em alguns casos, em outros casos, os primeiros 5 meses, em outros casos até em maior quantidade de tempo, o pagamento de prestações em valores inferiores, né? E na sequência, há a cobrança de valores um pouco maiores. Quer dizer, o contribuinte vai ter a possibilidade de pagar, ter um fôlego, né? Poder respirar um pouco para poder se planejar, obter recursos para passar a pagar a prestação, digamos assim, ordinária, né? Porque as prestações iniciais serão em valores menores, tá? O segundo benefício seria a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, aquele crédito tributário que está sendo exigido, que está sendo objeto de parcelamento, ele fica na situação de suspensão de exigibilidade. Isso é uma decorrência da lei, né? O próprio Código Tributário já fala que o parcelamento é uma das causas de suspensão do crédito tributário nacional. Então, nesse aspecto, nas transações, nos programas de parcelamento a que o contribuinte fizer adesão, ele terá o direito de ter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O terceiro benefício seria a suspensão das execuções fiscais, né? Então, considerando que o crédito tributário terá a sua exigibilidade suspensa, de igual maneira, as respectivas execuções fiscais também terão a suspensão da sua exigibilidade, tá? O quarto benefício seria a quantidade de parcelas que geralmente esses acordos de transação, que esses programas de parcelamento concedem. Então a gente tem casos aí de, historicamente, né, o primeiro refis, a quantidade de prestações praticamente era infinita, né, que foi uma situação aí que acabou gerando um desconforto muito grande para o governo, porque muitas empresas aderiram, estão lá nesse refis até hoje, estão pagando às vezes uma parcela baixa, só que a dívida é imensa. Então isso foi remodelado, né? Nos últimos anos houve uma remodelação disso, só que hoje a gente ainda tem aí casos de concessão de 145 parcelas, né? Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte, ou mesmo de pessoas físicas, algumas das transações permitem até o pagamento em até 145 prestações, o que é um prazo bastante razoável, né? Outro benefício seria a prestação inicial, muitas vezes em valor reduzido, né? Então, a gente tem a condição de, muitas vezes, as leis trazem a possibilidade de as parcelas iniciais serem pagas em valores reduzidos, né? Outro benefício seria a redução nos juros, nas multas e nos encargos legais, né? Então, sempre haverá nesses programas de transação, nesses acordos de transação, a possibilidade de aplicação de redução nos juros, nas multas e nos encargos legais, né? Isso a depender de algumas condições que devem ser avaliadas tanto pelo contribuinte quanto pela Fazenda no momento da solicitação da adesão ao acordo, né? Então, assim, poderá ou não haver a redução dos juros, das multas e dos encargos legais, né? E também outro benefício é a questão de que uma das consequências, né, da adesão a um programa de transação, adesão a um parcelamento, a um acordo de transação, fará com que o contribuinte obtenha novamente a sua regularidade fiscal, né? Ele poderá obter as certidões negativas de débitos,
ou certidões positivas com efeito de negativa que têm a mesma função. Então, ocorrerá, né, assim sendo, a gente pode considerar como sendo um benefício a obtenção da regularidade fiscal, né? Então, o contribuinte recupera a sua regularidade fiscal. Outro benefício é que muitos desses acordos de transação, eles não exigem a prestação de garantia, tá? Ainda que as garantias já prestadas, né, eventualmente garantias que já foram oferecidas e já estão garantindo dívidas em processo de execução fiscal, elas serão mantidas, né? Pelo menos até o final do pagamento do parcelamento. Mas não se exige a prestação de garantias novas, né? Não é uma condição para que o contribuinte tenha a sua aceitação no acordo de transação, né? Para que ele faça a transação, não é exigida a prestação de garantias, de arrolamentos ou de penhoras, né? Enfim, nenhum tipo de garantia deverá ser prestada, né? Um outro benefício também que agora nessa última nova modalidade de transação que surgiu com a lei que foi editada ano passado é a possibilidade de utilização de créditos do contribuinte para a liquidação das parcelas dos programas de parcelamento, a liquidação das prestações, né? Então, por exemplo, se o contribuinte possui precatórios, né? Se ele possui algum título de crédito contra o Estado, né? Se ele obteve alguma ação judicial em que ele foi vitorioso e por conta desse aspecto ele tem a possibilidade de recuperar dinheiro do Estado, ele poderá utilizar esses créditos ou precatórios, né, como moeda de troca para pagar essas prestações do parcelamento. Também, em algumas hipóteses, a utilização de prejuízos fiscais e créditos acumulados de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro. E, além disso, esses programas de parcelamento geralmente trazem a aplicação, né? Eles aplicam juros em taxas menores, né? Hoje, atualmente, a taxa Selic está extremamente baixa, né? Do ponto de vista de comparação com outras taxas de juros que estão aí no mercado, a taxa Selic é uma taxa baixa e estas taxas são geralmente aquelas que são aplicadas nos programas de parcelamento, nos acordos de transação. Então, é mais uma espécie de que a gente considera como sendo de benefício. E ainda podem ser concedidos outros benefícios a depender da regulamentação de cada um dos programas de parcelamento, cada um dos acordos de transação.